Estamos estudando, dentro da série Personagens Bíblicos, a vida de Moisés. O estudo que nós vamos dar continuidade hoje é na vida de Moisés. Temos estudado, como tem sido percebido, e nisso tem sido dada uma sequência, a vida de muitas pessoas citadas nas Sagradas Escrituras, muitos personagens. Alguns com vidas aprovadas, outros não. Mas disso tudo estamos aprendendo no exemplo destas pessoas, a forma que nós devemos ter cuidado no nosso viver. Vamos aprendendo a doutrina, aquilo que é certo se fazer, aquilo que é errado. Vamos tendo conhecimento mais das Sagradas Escrituras. E por último, nós já estamos estudando a vida de Moisés. Já foram 2 estudos. Temos considerado a vida de Moisés iniciando em seus pais, que tiveram fé bastante para guardar essa criança e não entregá-la à morte. Depois a vida de Moisés no período de 40 anos, como filho da filha de Faraó, e tudo que ele quis fazer pelo povo de Deus resultou em nada, porque foi na sua força e como filho da filha de Faraó. Depois, segundo período da sua vida, foram os 40 anos no deserto de Midian, aprendendo a ser pastor de ovelhas. Aí sim ficou apto para ser chamado por Deus, para nos outros 40 anos estar à frente do povo de Israel, comparecendo diante de Faraó, argumentando e também fazendo prodígios, grandes maravilhas no Egito, depois saindo à frente do povo de Deus, Israel, e caminhando através do Mar Vermelho e agora no deserto, a presença de Deus no Monte Horebe, até que ali mesmo, junto ao Monte Horebe, recebe o encargo de fazer o santuário de Deus, e é levantado então o santuário, a morada, para Deus estar junto do povo. E assim terminamos o livro de Êxodo. Mas na continuação do nosso estudo, entramos agora em Levítico, umas poucas considerações. E o que vemos agora nesse livro de Levítico, na continuidade da história da vida de Moisés, observe como este homem foi tremendamente usado por Deus para trazer todos os ensinos que Deus queria dar ao seu povo. Depois de vermos tanta coisa em Êxodo, em Levítico nós vamos encontrar algumas contribuições deste homem no que diz respeito às leis do santuário. Aqui no capítulo 1 de Levítico, o primeiro verso, o segundo verso, inicia dizendo assim: e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós oferecer ofertas ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas, de ovelhas, e vai continuar o livro de Levítico. Passando ao capítulo 7 de Levítico, o que se iniciou aqui é relacionado tão somente depois, no capítulo 7, no final,
no verso 7, quando se diz: esta é a lei do holocausto e da oferta de manjares e da expiação do pecado e da expiação da culpa e da oferta das consagrações e do sacrifício pacífico, que o Senhor Deus ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Façamos uma pausa. Observe, irmãos, como é grande a operação de Deus por esse homem, Moisés. Em Êxodo, a lei, as 10 palavras, os 10 mandamentos e outras coisas mais, chamados de mandamentos e estatutos de Deus para o seu povo. A construção do santuário. E agora, nesse livro de Levítico, por Moisés, Deus orienta o povo como deve ser feito a parte das ofertas a Deus. Aqui precisamos ter cuidado para ver que por esse homem Moisés, ainda que é conhecido como aquele que trouxe a lei, mas também por ele Deus já deixou a marca da graça. Porque se por ele veio a lei que dizia: quem assim cumprir será salvo, e quem não cumprir, quem transgredir, na verdade é morto, é condenado. Mas a mesma lei e o mesmo Moisés que trouxe a lei agora traz o ritual das ofertas. Se tem um santuário, como vamos proceder no santuário para chegarmos a Deus? E Moisés mostra, através de todas essas formas de ofertas: holocaustos, sacrifício de expiação de pecado, sacrifício de expiação de culpa, sacrifício pacífico, oferta de manjares, oferta da consagração do sumo sacerdote, tudo isso. Mas em especial, sacrifício da expiação do pecado. Se alguém transgredisse a lei, aí já está o indício da graça. Entretanto, algum inocente poderia se apresentar para pagar pelo pecador, e o pecador seria então perdoado das suas faltas. Isso veio pela mão de Moisés. A lei em si mesmo, no texto, nos deixava em situação difícil, porque quem poderia e quem conseguia cumprir todos aqueles mandamentos? Então era réu de morte. Mas Moisés trouxe o sacrifício da expiação do pecado para nos livrar da condenação na transgressão da mesma lei. Isso foi Moisés que trouxe. Só essa consideração para nós não entrarmos muito em detalhes, porque estamos estudando a vida de Moisés e não os sacrifícios, ofertas, etc. No capítulo 8, capítulo 9 de Levítico, é muito importante também este ato que aqui encontramos, quando Moisés procede à consagração dos levitas, a tribo de Levi, para servir ao Senhor. E dentro da tribo de Levi, em especial a família de Arão, como sacerdotes. Meu Deus, este homem Moisés, por ele Deus operou todo o ensinamento da peregrinação do povo de Israel no deserto e a instrução para a vida a seguir, e isso continuamente. Observe bem esse particular, porque ele, homem, entretanto, ele executa todo o ritual da consagração de seu irmão Arão como sumo sacerdote e de seus sobrinhos, filhos de Arão, como sendo os sacerdotes. Aí está então formada a estrutura: o santuário como prédio, os ministrantes, sacerdotes e auxiliares levitas, e depois o ritual do que deveria ser feito no santuário. E toda a vida de Israel, a vida religiosa, a vida visível do culto a Deus era em torno dessas coisas trazidas por Deus através de Moisés. Continuando ainda, aqui no Levítico, passamos somente por coisas em que Moisés teve a sua atuação, foi um instrumento de Deus para fazer tudo isso. Nós vemos também no capítulo 23 as solenidades.
as solenidades. Uma coisa são os rituais, outra coisa a consagração, a constituição do sacerdócio, e outra coisa são as festas no meio do povo de Deus. No capítulo 3 de Levítico, por Deus, outra vez Moisés recebe a orientação de todas as festividades, todos os dias solenes, todos os dias memoráveis, importantes no calendário do povo de Deus, que eles deveriam estar executando no deserto e assim por toda a vida. E isso ressalta até hoje, porque são figuras das coisas que no tempo da graça devemos estar executando também. E aí temos o sábado, no capítulo 3 de Levítico, a Páscoa, o dia ou os dias da festa dos asmos, as primícias, o Pentecoste, o dia da expiação, o dia de júbilo, o dia ou festa dos tabernáculos, tudo isso colocado para o povo de Deus. E era nisso aqui que vivia Israel, em todo o tempo do deserto, em todo o tempo dos juízes, em todo o tempo dos reis, e depois nós encontramos até mesmo no tempo dos apóstolos, depois de Jesus ter subido aos céus, eles mesmos preocupados de realizar a Páscoa, realizar os Pentecostes, na festa dos tabernáculos, e assim continuou. Nós perdemos muito dessa parte das solenidades, porque ficamos mais no que significava, mas não se realizou mais essa solenidade ou essas festas dentro da orientação, tendo nós agora o privilégio de ter a compreensão do que significa. E hoje temos tanta festa, mas se nós perceberem, não está bem dentro das solenidades que Deus colocou. Como, por exemplo, temos festividade de mocidade, festividade do ciclo de oração, tanta coisa mais que fazemos, mas não estão dentro deste rol aqui. Dentro desse rol nós pegamos mais, vamos dizer assim, a Páscoa, considerando a Santa Ceia como o novo símbolo que Jesus deixou para a realização da Páscoa. Mas quanto temos perdido de tantas solenidades, precisamos até retornar um pouco a isso, para ver quanta coisa que Deus deixou durante o ano para nós estarmos executando, lembrando de todos os preceitos, tudo aquilo que Ele fez nas nossas vidas e ainda vai fazer. Tudo isso veio pela mão de Moisés. Observe que um homem usado poderosamente para trazer tanta riqueza de coisas de Deus para a orientação do povo. Por isso mesmo que o povo de Israel dizia no tempo de Jesus: nós somos seguidores de Moisés. Tanta coisa que Deus deu a ele. Mas Jesus era maior do que Moisés. Continuando, irmãos, o nosso estudo da vida de Moisés, percebo que estamos querendo nos prender na vida de Moisés e não nos fatos propriamente dito envolvendo ou relacionados com ele. Mas passando agora a Números, temos em Números uma outra situação a considerar. Números é a caminhada no deserto. Se Êxodo foi a saída, se em Levítico tem muitas instruções do procedimento, do dia a dia, no ritual e no culto a Deus, em Números nós temos o deslocamento do povo de Israel através do deserto, com muitas ocorrências, mas a maioria dessas ocorrências são as murmurações, são as vezes que tentaram a Deus, as vezes que se rebeliaram contra Moisés e contra Deus. Tanta coisa ruim nós encontramos em Números. Se temos coisas boas, são poucas, mas em especial o livro de Números traz os desastres, o povo sempre contrário, sempre na murmuração, sempre desobediente, sempre em contenda. Mas vejamos alguns pontos para destacarmos este particular. No capítulo 7, quero lembrar uma passagem que já vimos anteriormente, no verso mais à frente, 89, que a vida de Moisés para falar
ou conversar com Deus não foi somente ali no Monte Horebe, não foi somente quando subiu 40 dias e 40 noites para estar com o Senhor, e depois outra vez subiu para ficar mais 40 dias e 40 noites com o Senhor, mas isso era contínuo, veio a ser contínuo, em especial quando o santuário, a casa de morada de Deus, o templo já estava levantado e consagrado. Porque aqui diz no verso 89, e quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, assim com ele falava. Olha que bonito, irmãos. Não foi uma vez ou outra só que Moisés falou com Deus ou Deus com Moisés. Isso era contínuo. Praticamente podemos dizer assim, todo dia. Moisés entrando na presença de Deus, conversando, e ouvia-se a voz da conversa. Que beleza, que maravilha. O contato de Deus com Moisés e Moisés com Deus. Mas fica como exemplo para nós. O homem pode falar com Deus. O homem pode falar com Deus. Em Moisés isso sucedia, e nada há de especial em Moisés que não possa Deus fazer também em nós. Tanto que a palavra é a mesma hoje. No passado, nesse mesmo lugar, era dito que não podia entrar, mas vemos que Moisés entrava. E hoje nós temos o véu do templo já rasgado pela morte de Cristo Jesus, e a ordem que é para nós termos a ousadia de entrar no santuário, no lugar santíssimo, a presença de Deus. Portanto, fica isso aqui, podemos falar com Deus, é só sermos cuidadosos, obedientes em tudo e ter o zelo de Deus, como Moisés teve. Mas continuemos, mais um pouco. Segue-se os fatos e caminha-se a situação do povo aqui no livro de Números, e vamos agora mais à frente um pouco, no capítulo 11, no verso 1 nós encontramos uma passagem, um ocorrido, e lemos assim: e aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos olhos ou aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor Deus ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Aí, o povo queixando-se, murmurando naquela caminhada. Deus dando tudo, queixavam-se. Por que queixavam-se? Porque queria algo mais. Sempre algo mais. É o que depois Paulo vai dizer, que o povo caminhando no deserto sempre estava cobiçando. Sempre estava cobiçando. E por causa disto, de vez em quando o Senhor se irava e vinha algum mal sobre esses. Mas lá via outra vez Moisés. Moisés entrava com a sua intercessão, entrava com sua súplica a Deus, e Deus perdoava e tirava o mal que já tinha começado. É que nós encontramos no verso 2, quando diz assim: então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Moisés intercedeu pelo povo, não foi só aquela vez, quando da construção do bezerro de ouro, mas continuamente Moisés está suplicando a Deus pelo povo, que transgride continuamente ou continuadamente. É mais este fato que nós encontramos aqui. Ainda em sequência, nesse capítulo 11, voltamos a ver o povo de Israel em murmuração. No verso 4, vamos encontrar o povo reclamando que não tinha carne, e passa a chorar, a lamentar, com saudade daquilo que tinham no Egito. É aqui no verso 5, depois de pedir carne, é que eles vão dizer: lembramo-nos dos peixes
que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, e dos porros, das cebolas e dos alhos. Pois diz aí no verso 6, mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Pronto. E tiveram por mal, por vil, por ruim, o maná, o pão que Deus fazia vir a eles todos os dias. Pronto. Querem carne. É nessa hora que Moisés reclama para o Senhor, no verso 11 do capítulo 11. E disse Moisés ao Senhor Deus: por que fizeste mal ao teu servo, e por que não achei graça aos teus olhos, que pusestes sobre mim a carga de todo este povo? Moisés sentiu o peso e foi falar para Deus: Deus, você não gosta de mim, você me deu uma carga muito pesada. Ai, irmãos, vão tomar para nós como ensino. Não sei dizer se foi reclamação como murmuração ou foi uma confiança de falar com Deus de uma coisa que Moisés não estava gostando. Um desabafo. Por isso também que lá em Hebreus capítulo 13, o apóstolo Paulo recomenda, isso é para nós não sermos pesados aqueles que são responsáveis no meio do povo. Porque a tendência nossa, a tendência da coletividade ou muitos dentre nós, é sempre trazermos um problema, sempre um queixume, sempre uma murmuração, sempre alguma coisa. E aqui nós temos um ponto que Moisés diz para Deus: Senhor, você não gosta de mim, você me deu uma carga muito pesada. Para nós entenderem como é o resultado, o sentido disso, eu quero ler lá em Hebreus, no capítulo 13, como foi que o escritor disse neste particular. No verso 17, encontramos o seguinte escrito: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Observem, é esse sentido. Então nós que estamos vendo na vida de Moisés este fato, podemos aprender. Não precisa reclamar, não precisa queixar, não precisa murmurar, vai falar com Deus. É que Pedro também chegou a dizer para nós lançarmos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E às vezes nós achamos mais fácil ir ao Moisés que está diante de nós, falar, reclamar, murmurar, enquanto temos o direito de falar com Deus sem murmuração, sem queixume. É no sentido de participar de Deus o que está nos pressionando, o que está nos inquietando. Aí sim, não é pecado. E estamos falando com aquele que pode resolver toda a nossa necessidade, suprir tudo que possamos estar precisando. Mas Moisés diz assim, desta forma. E no verso 12, observem a liberdade que Moisés tem para falar com Deus, quando diz: concebi eu porventura todo este povo? Gerei-o para que me dissesse que o levasse ao colo, como o aio, a babá, leva o que cria, a terra que juraste a seus pais? Moisés chega a dizer assim: Deus, não são meus filhos não, eu não concebi nem gerei, por que eu tenho que carregar no colo? Mas, tá bom. É aqui mesmo que Deus fala com Moisés mais uma vez, que não deixaria ele em dificuldades, ele seria engrandecido diante dos olhos do povo, porque Deus faria uma maravilha tal, que todos veriam que a mão de Deus não é curta para abençoar, que nele tem poder bastante para fazer tudo o que for necessário a favor do povo. É quando então vai vir para o povo cordonizes, para eles terem carne para comer, e não é um dia nem uma semana, mas um mês inteiro, até não aguentarem mais tanta carne que iriam comer. Moisés chega até a perguntar: mas Senhor, o que vão fazer? Onde vão tirar tanto alimento assim? Mas a mão de Deus é poderosa para fazer isso. Se Deus não faz isso continuamente, dia após dia, mudando o nosso cardápio,
É porque não interessa. Ele está nos levando na medida do necessário. Na medida do necessário. É maná, é a porção necessária para a nossa caminhada neste mundo. Pelo que deixemos muito das cobiças que parecem diante de nós. Cobiça da carne, cobiça dos olhos, vão ficar mais acostumados e quietos com a porção que Deus vai nos servindo dia após dia. Mas o Senhor providencia para ele tudo isso. É nesse tempo também, do capítulo 11, desse queixume e deste lamentar de Moisés, é que Deus fala para Moisés: coloca mais gente para te ajudar na condução do povo. E Deus mesmo orienta a Moisés a separar dentre o povo 70 outros anciãos que vão estar assistindo o povo nas suas necessidades, para não ser só o líder Moisés, para terem outros mais 70 ajudando a Moisés. Nesse ponto é bonito nós vemos que Deus ordena que eles todos fiquem juntos diante do seu santuário, e Deus diz e faz com que de Moisés saia a porção do seu espírito para pousar em todos os 70. Ou seja, o mesmo Deus que operou em Moisés estaria operando em mais 70, como também pode operar em 70 vezes 7, e enfim, em toda a multidão do povo de Deus. Um incidente aconteceu, bonito também, que dos 70, 2, por algum motivo, não foram para a reunião, não foram estar lá para receber esta consagração e essa unção do Espírito. Mas entretanto, onde eles estavam no meio do povo, irmãos, pode observar isso mais à frente no capítulo 11, eles foram também abençoados, receberam da porção do Espírito de Deus e até mesmo profetizaram no meio do povo. No verso 27 encontramos Josué correndo até Moisés e dizendo: Moisés, tem 2 que não estão aqui, estão lá no arraial, no meio do povo, e estão profetizando, manda que eles se calem. Não estava ali, então não tinha direito de estar falando, não tinha direito de receber do poder de Deus, do Espírito de Deus. É quando Moisés fala uma palavra bonita que precisamos para a nossa edificação, no verso 29. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor Deus lhes desse o seu Espírito. Ah, que bonito. Temos comentado que Moisés tinha tanto da parte de Deus, era tremendamente usado por Deus, e Josué estava como que dizendo: olha, não deixa que outros mais estejam nesta função. Moisés disse: você tem ciúmes por mim? Outro mais não tem também que ter do poder de Deus? Não pode ser instrumento de Deus? Quem dera. Observe, irmãos, como Moisés estava vazio dele mesmo. Moisés não queria honra, glória para ele. Ele estava como servo fiel a Deus, muito usado, sim, mas querendo não só ele, mas todo o povo também fosse usado grandemente por Deus. Fica esse ensinamento. E às vezes pode ocorrer em alguém ciúmes, né? Ah, mas eu estou cantando, o outro também canta, eu não gosto dele porque ele também canta bonito como eu canto. Só um exemplo. E assim outras particularidades da igreja. Quem dera que toda igreja fosse de pessoas com uma boa voz e com todos os dotes, dons em alto nível até, que a igreja fosse rica nesse particular, e que todos nós compreendêssemos e dessemos uns aos outros a oportunidade e a honra, como diz a palavra, preferivos em honra uns aos outros. Um exemplo bom na vida de Moisés temos aqui no capítulo 11, no verso 29. Passam-se os dias e estamos naquela terrível caminhada do deserto. Livro de Números. E vamos agora para o capítulo 12. Ah, essa doença de murmuração e de falar mal também parece que pegou
em Miriam e Arão, irmão e irmã de Moisés. Começaram a falar mal de Moisés. Por que causa? Por causa da esposa de Moisés. Pronto. Moisés não reclama. Não consta aqui se Moisés ficou sabendo disto. Para nós consta que Deus mesmo, capítulo 12, ouviu as palavras que diziam Arão e Miriam a respeito de Moisés, e chama eles três, Moisés, Arão, Miriam, diante do santuário, e fala com eles, e diz desta forma: se eu quero falar com alguém, mando um profeta, fala em sonhos, visões. Deus pode falar de tantas formas, mas com Moisés tem sido diferente. Eu falo face a face, como um amigo fala com o seu amigo. Por que vocês não temeram de falar mal do meu servo Moisés? Pronto. Verso 12, capítulo 12, verso 8, encontramos isso. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor Deus. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Arão aí percebeu o que tinha feito. Clamou por misericórdia de Deus, considerando que tinha falado loucamente, que tinha pecado. Nesse incidente, nesse ocorrido, Miriam fica leprosa. Arão não, porque era o sumo sacerdote. Por causa da unção de Deus sobre ele, o castigo não veio de imediato naquela forma. Mas sobre Miriam, na mesma hora, ficou leprosa. Foi outra vez Moisés que corre ao Senhor e suplica em favor de Miriam, no verso 13. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E Deus diz para Moisés: 7 dias. Ela ficaria naquela situação 7 dias. E depois, então, seria curada e retornaria ao meio do povo, em meio à congregação de Israel. Aqui nesse particular ainda temos algo a dizer, que é o fato que Deus diz que Moisés é o mais manso da terra. Isso está no verso 3. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Irmãos, que diferença do Moisés manso de Números e o Moisés lá de Êxodo, né? Manso. E observe que o caso aqui, o assunto é que falavam mal dele e ele está quieto, manso. E Deus é que dá o testemunho por ele. Ele não reclamou, mas Deus tomou a questão para resolver. E às vezes a gente é bem rápido, né? Sentiu um cutucãozinho, já está reclamando, já está achando ruim para o lado. Moisés, alguém falava mal dele, pelo jeito, está quieto. Deus era o seu advogado, era o seu defensor, e o foi neste momento aqui também. Continuemos mais um pouquinho em Números, capítulo 13, capítulo 14. É quando 12 espias são mandados à frente para ver a terra prometida, se de fato era boa, como era, qual era o povo que ali habitava, e trazem a notícia para Moisés e para Israel. 10 deles falam mal da terra, desanimam o povo de caminhar. Só 2, Caleb e Josué, que anima, que a terra é rica, a terra é fértil, a terra de fato mana leite e mel. Se há pessoas bastante, se há fortalezas, o mesmo Deus que fez tanto prodígio vai dar vitória sobre eles também. Coisa terrível. No capítulo 14, no verso 10 em especial, queremos considerar,
Números 14, verso 10. O povo lamenta de tal forma, acredita nos que não têm fé. E lemos assim no verso 10: então disse toda a congregação que os apedrejassem. Observe bem, irmãos. O Moisés, que temos dito que tem sido tremendamente usado por Deus em tantos sinais, maravilhas e ensinos, em doutrinamento do povo, este mesmo Moisés é que está sendo aqui agora ameaçado de ser apedrejado. O povo já esqueceu tudo. O povo esqueceu o que Moisés fez, de quantos livramentos que por Moisés alcançaram, quanto perdão de faltas alcançaram. E Deus, neste momento, quer destruir o povo. É aqui que tem aquela situação tão grave, que Deus fala: não, vou destruir tudo. E de ti, Moisés, vou levantar outro povo maior e melhor. E é Moisés quem intercede. Não, Senhor, não. O que vão dizer os egípcios? O que vão dizer outras nações? Que o Senhor não conseguia colocá-los na terra prometida, então matou-os no deserto? De forma nenhuma. E com isso o povo é perdoado por intervenção de Moisés. Era ele o prejudicado, era ele que estava sendo ameaçado de morte, e era ele quem intercedia pelo povo. Parecendo Jesus na cruz, né? Sendo crucificado e dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É o mesmo sentimento, hein? Moisés também não levou em conta que era contra ele que o povo estava levantado. Mas observe também que tem muita gente que gosta de subir ao púlpito e às vezes prega de uma forma que fere, condena o povo. Precisamos aprender assim: ainda que sejamos nós os feridos, a pregação tem que ser no sentido de edificar, corrigir, consolar. Todo aquele que está pregando tem que ser como Moisés, tem que ser sacerdote, interceder pelo povo. O povo pode não merecer, e a maioria das vezes não merece, ninguém merece. Mas a função do sacerdote é como aquele que é o pastor, que tem que se desdobrar para dar à ovelha todas as condições de bem, todas as condições: o pasto, as águas, o caminho, a proteção, tudo. E é o que Moisés está fazendo nesse mesmo particular aqui. Pronto. Mais um fato em que Moisés interfere e faz parte da sua história que nós podemos aprender. Passam-se os dias, capítulo 16, ensinamento ainda, muito útil, muito próprio para os dias atuais. Moisés é líder constituído por Deus. Isso com tantas coisas feitas, com tanto tempo na frente do povo. Mas parece lá quem quer tomar a vez de Moisés, quer aposentar o Moisés antes da hora. Vem Coré, Datã e Abirão e dizem: olha, por que Moisés é que tem que conduzir o povo? Por que tem que ser Arão o sacerdote, o sumo sacerdote? Afinal de contas, todo mundo é de Deus. Toda a congregação é santa, todo mundo é santo, todo mundo é abençoado, todo mundo tem batismo com o Espírito Santo, trazendo para os dias de hoje, todo mundo tem dons espirituais. Por que tem que ser o Moisés e o Arão? Aí muda o estatuto, muda tudo, e vamos mudar. Foi o que aconteceu aqui. Um grupo, Coré, Datã, Abirão, com mais 250 homens, estão pretendendo ter o cargo de Moisés, ter o cargo de Arão, ter o cargo da família de Arão, ser sacerdotes porque querem ser. Pronto. Que desastre. Quando isso acontece, vamos ver a atitude de Moisés, porque nós estamos estudando Moisés. Verso 4 do capítulo 16. Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto e falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor Deus fará saber quem é seu e quem é o santo, abro parênteses aqui, entre outros santos, que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. O que Moisés está dizendo?
Bom, Deus vai resolver isso. Quem é que tem que ficar na frente do povo? Se nós lembrarmos, Moisés não queria nada. E há pouco, no capítulo 11, nós vimos que ele disse: Senhor, que carga que o Senhor me arrumou. Que trabalho que o Senhor me deu. E foi quando então, no dia seguinte, aconteceu isso. Que Deus mostrou quem era para estar. E Moisés usa dessa expressão, que não era ele que fazia ou falava alguma coisa de si mesmo, mas tudo diante do povo ele trazia da parte de Deus. Quem era ele? Algumas vezes ele usa a expressão, quem sou eu? E para testemunho de que o que estava colocado era o que Deus tinha feito, e que Deus não aceitava aquilo que Coré, Datã, Abirão e outros fizeram, que a terra se abriu e engoliu todos eles vivos, com suas famílias, com suas casas, com seu gado, com tudo. Deus rejeitou a eles. E os 250 lá que pegaram incensário para fazer trabalho de sacerdote, sem serem chamados, sem serem sacerdotes, sem serem levitas, sem serem da família de Arão, saiu fogo do santuário de Deus e consumiu com todos eles. Foram fulminados na mesma hora. Isso é o capítulo 16, como é essa questão. Observe que Moisés não vai discutir, Moisés não vai argumentar. Moisés está apresentando para Deus. Deus resolve isso. Palavras e mais palavras nossas em nossa defesa, quantas vezes não adiantam nada. Mas a atuação de Deus é melhor. Quantos foram mortos? 250. Coré, Datã, Abirão e suas famílias, então, bastante. Vamos já imaginaram que terror que foi isso? Que terror? No meio do povo assim, de repente, fende-se a terra e vai engolindo as casas das pessoas certas, né? E o povo correndo, achando que ele vai atingir eles também. Mas foram atingidos só os que estavam na questão. Mas só que no dia seguinte, verso 41 do capítulo 16, mas no dia seguinte, não passou muito, não foi mais do que 24 horas não, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós mataste o povo do Senhor Deus. Foi Moisés e Arão que matou? Foi Moisés e Arão que fez a terra abrir e engolir a turma toda? Ou sair fogo e consumir a outros? E o povo reclama de Moisés: vós mataste o povo de Deus. Até parece que tem zelo das coisas de Deus. Se foi Moisés e Arão, é para ter medo, não é para reclamar e murmurar contra Moisés. Mas não tem demora, irmãos. Moisés nem chega nem a falar com Deus. Na mesma hora começa a se estender no meio do povo de Israel uma praga, e o pessoal começou a cair morto. Qual foi a atuação de Moisés? Vamos ver isso no verso 46. E disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Eu falei lento, li lento, mas eu acho que Moisés falou isso aqui apressado. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Moisés deve ter falado apressado. Arão, toma o teu incensário e põe nele fogo do altar e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. Moisés entendeu o que estava acontecendo. O povo não entendeu que estava murmurando diretamente contra Deus, achando que estava murmurando de Moisés outra vez. Deus não foi questionar, foi logo trazendo a praga. Moisés percebeu e já corre para dar a solução dentro daquilo que existia. Correr e apresentar a Deus o pedido de clemência, de perdão. O incensário, né? Significa oração intercessória.
O incenso significa a oração dos santos. E diz assim o verso 47: tomou o Arão, como Moisés tinha falado, e correu. O negócio era rápido, urgente, ao meio da congregação. E eis que já a praga havia começado entre o povo. E deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo. E diz o verso seguinte: estava Arão, naturalmente, em pé, entre os mortos e os vivos. E cessou a praga. Nosso estudo é em Moisés. Qual a atuação de Moisés? Nem um pouquinho ele tomou ofensa para ele. Não desejou em momento algum que o povo fosse vingado, ou que ele tivesse vingança sobre o povo pela mão de Deus. Ao contrário, manque depressa, já dá solução, corre e pede perdão, porque a praga já saiu. E vemos o quadro, imagine o quadro, né? De um Arão, sumo sacerdote, com incensário, queimando incenso no meio do povo, andando no meio do povo, mas gente morta de um lado, gente caindo morta de outro, até que Deus ouviu e parou a praga. Isso não acontece hoje em dia também, não? Em que hoje em dia acontece? Quantas vezes tenho ouvido coisas assim? Alguém é disciplinado porque está em algum tipo de falta, ainda que a disciplina não é cortar e matar de vez, não, é dar a instrução e os procedimentos para a correção e instrução da pessoa que está errada para deixar de errar e ser restaurada. Mas muitas pessoas costumam dizer: faltou com amor lá, faltou com amor. É falta de amor isso. A igreja exclui, a igreja repreende, alguém é admoestado, alguém diz: é falta de amor. Cuidado, temos que medir as coisas certinhas, segundo o Espírito de Deus. É que o povo estava dizendo aqui. Trouxe disciplina para alguns, foi falta de amor. Está destruindo as pessoas, botando para fora. Cuidado, vamos com cuidado. Há casos e casos. E Moisés que podia dizer: deixa esses aí sendo mortos, meu, que Deus vai só matar aqueles que tem que morrer mesmo. Não, Moisés vai interceder para Deus perdoar. Continuemos mais um pouco na vida de Moisés. Muito longa a sua história, homem tremendamente usado por Deus de muitas formas. E podemos continuar vendo quantas coisas Deus operou por ele. Em função deste ocorrido, capítulo 17 agora, Moisés ordena ao povo que se traga de cada tribo o cajado do líder de cada tribo, 12 cajados, 12 varas, que seriam colocadas diante de Deus no santuário, porque Deus iria operar de uma forma que ia dizer quem é que ele escolheu. Depois das varas serem colocadas na presença de Deus no santuário, ao serem retomadas, percebe que todas as varas estavam do mesmo jeito, só uma delas, a vara de Arão, pela tribo de Levi, é que deu amêndoas, floresceu. Observe bem, em pouco tempo, uma vara seca que servia de cajado, de repente começa a dar folhas, flores, fruto. É o que Deus fez para mostrar que Ele é quem escolheu, e aquele que Ele escolhe, Ele faz que a sua obra, o seu ministério, a missão venha a dar frutos. Se alguém quer ser frutífero na obra de Deus, é só estar na missão que Deus mandou, será frutífera. Observe esse particular, útil para nós. Agora, se alguém estiver fora da função que Deus deu, não vai dar fruto. Ou, noutra situação, está fazendo algo que Deus não mandou, nunca terá vida, nunca terá fruto para Deus. E Deus fez isso para dizer ao povo, para nunca mais murmurarem, porque quem decide, quem vai estar à frente do povo é Ele, Deus. E o que Deus escolher, Deus põe. A escolha é totalmente de Deus. Isso está no capítulo 17. Continuando mais um pouquinho, capítulo 20 agora,
Mais uma vez, o povo está murmurando, reclamando como sempre de alguma coisa que querem e não têm. E nesse particular, querem água, faltou água. Além de outras coisas como queriam figos, queriam romãs, queriam uvas e querem água. Olha aqui. No verso 7 encontramos: e o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Vamos com mais vagar. Já não aconteceu isso antes? O povo reclamar por água. Moisés ia a Deus e Deus diz: fere a rocha, e a rocha dará água. Mas observe que agora Deus fala com Moisés diferente. O povo está reclamando por água, e Deus fala para Moisés: vai e fala a rocha, e a rocha vai dar água. É a segunda vez que reclama por água, é a segunda vez que da rocha vai sair água. Mas as coisas são diferentes. Antes a rocha foi ferida, mas agora não é mais para ferir a rocha, é para falar com a rocha. E a rocha é Jesus. Nós vemos isso lá em 1 Coríntios capítulo 10. Todas as coisas aconteceram como figura. A rocha é Jesus. Quanto a ser ferida, a rocha já foi ferida, para dela sair água e o povo ter vida. Mas não é para a rocha ser ferida mais, não é para Jesus ser ferido outra vez com nossos queixumes, nossas murmurações. Tem necessidade? Fala para a rocha, fala para Jesus. Tem um hino que diz: fala para Jesus onde é a tua dor. Precisamos ter cuidado nisso, que no momento presente do nosso assunto, capítulo 20 de Números, Moisés não fala. Moisés, infelizmente, pega outra vez o cajado e bate na rocha. Sai água, sim, sai água. Mas Moisés fez de forma errada. No verso 10, vendo mais um detalhe deste assunto, deste acontecimento, lemos assim: Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes. Moisés devia estar um pouco irritado. O mais manso da terra conseguiram irritar. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas. Isso aqui não foi bom, irmãos. Foi errado. Moisés desobedeceu. Observe bem, irmãos. Tanto que Moisés errou, este homem tão abençoado, tão usado por Deus, errou aqui. Que Deus aí nesse capítulo 20 vai dizer para ele que eles não o santificaram diante do povo, pelo que eles, Moisés e Arão, não entrariam na terra prometida. Pronto. Moisés não vai entrar na terra prometida. Arão não vai entrar. Desobedeceram a Deus, uma desobediência, não vão entrar. Na verdade, isso tem implicações diversas. Não vão entender que eles não vão ser salvos, não é esse sentido. O castigo foi de não entrar na terra prometida. Todas as coisas contribuem para o propósito de Deus. Há mais ensinamentos, porque na verdade Moisés também simbolizava a lei, e a lei nunca levaria alguém ao céu.
Moisés tem esse particular, representa a lei. Então, em alguma coisa, às vezes Deus desampara também a pessoa para mostrar o que é, na sua essência, a pessoa sem Deus. Ainda mais Moisés, com a implicação que tem de simbolizar, representar a lei e todos os rituais da lei, etc. Isso nunca levou ninguém ao céu, não aperfeiçoou ninguém. Mas ficou aí, por causa da desobediência. Lá em Salmos nós vamos ter mais explicações, por isso que a Bíblia tem que ser lida todinha. Em outro lugar, bem longe, lá em Salmos, é que nós vamos encontrar uma posição, um modo de ver de Deus. Além de Moisés ter falhado e ser dessa forma corrigido, repreendido, Deus considerou que a falha de Moisés não foi porque Moisés desrespeitava a Deus, foi por causa do povo. Contenderam tanto com Moisés, mais manso da terra, que Moisés não aguentou e foi imprudente quando tinha que falar a rocha. Deus culpa o povo. Moisés levou a culpa também, mas na questão, o povo foi aquele que atiçou o mal. Estamos no capítulo 20 de Números, estudando a vida de Moisés, mas é tanto fato, tanta coisa, tanto ensinamento, uma vida longa, 40 anos, tão ativa, que isso demora bastante, se estende bastante. Nós não queremos demorar muito nessa história, nesse coisa, mas vamos estar acompanhando mais um pouco nesse livro de Números e observando mais um fato importante nesta sequência. Capítulo 21 agora, verso 4. Estão caminhando no deserto. O deserto não é fácil, mas parece que existem lugares, regiões no deserto que se tornam piores ao máximo. Verso 4 diz assim: então partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. Atenta aqui, a caminhada não foi fácil, mas nesse ponto aqui, contornando a terra de Edom, era muito difícil a caminhada, estava difícil mesmo. E o povo falou a rocha? Não, encontramos no verso 5, o povo falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pronto. Não bastasse isso, ainda complemento: pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio, estamos cansados, enfastiados deste pão, deste maná tão vil. Misericórdia. Quando isso aconteceu, Deus começou já a repreender o povo naquele caminho que já era difícil. Sim, não era fácil, era difícil, um território mais difícil que outros, mas não falaram a Deus, não pediram socorro de Deus, foram murmurar, levantaram-se contra Deus. Meu Deus, já era para parar com isso. O povo parece que não aprende. E surgiram, estão vindo do deserto, serpentes. Nem uma e duas não, é serpentes em quantidade, que começou a picar o povo, e o povo começou a morrer pelo veneno das serpentes. Foi quando Deus falou com Moisés, mais uma vez Moisés clamando a Deus: Moisés, intercedendo pelo povo, faça você uma serpente de bronze, levanta essa serpente de bronze no madeiro. Todo aquele que for mordido por alguma serpente, olha para a serpente no madeiro e será curado. E assim fez Moisés. Nós vamos ver depois lá em João capítulo 3, verso 16, quando Jesus disse para Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim será levantado o Filho do Homem. Jesus seria levantado.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observem que até nisso Moisés, outra vez, pela sua intercessão, tem de Deus uma solução que representa Cristo Jesus e esse crucificado. Alguém vai dizer assim: ah, mas fez uma imagem. Sim, fez uma imagem, mas não é para adorar. E quem mandou foi Deus. Não foi para adorar e tem um sentido. Para representar uma coisa, um mal, uma condenação, um desastre. A morte do povo na serpente. Aí temos, mas tinha que pendurar um cordeirinho lá. Observe o que eu estou falando aqui. Tinha que pendurar um cordeirinho. Por que pendurar no madeiro uma serpente se representa Jesus? Jesus é o cordeiro, mas o povo é serpente. E Jesus tomou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas injustiças, as nossas murmurações, tudo que é ruim nosso. Então, quando Deus olhou Jesus na cruz do Calvário, ele viu quem? O povo, serpente. Jesus pagando pelos pecados do povo. Quanto ensinamento, quanta figura que vem através da intervenção de um homem, Moisés. Isso encontramos aonde? No capítulo 21, nos primeiros versos, nós temos tudo isso. Vou caminhar um pouquinho para encerrar nosso assunto de Moisés, no seguinte aspecto. Por fim chega o dia de Moisés ser recolhido. Vem o tempo da sua morte. Está já em Deuteronômio e no capítulo 34. Por que pulei eu de Números e vou direto lá para frente em Deuteronômio capítulo 34? Porque o livro de Deuteronômio é repetição da lei. Então o que nós encontramos em Deuteronômio em muitos capítulos anteriores é repetição. Mas lá no final de Deuteronômio nós vamos encontrar fatos novos, como Deus falando a Moisés que tinha chegado o seu momento, ele seria recolhido da vida humana, colocasse um sucessor, o sucessor Josué. Ele, Moisés, faz esta transferência da direção do povo para Josué. Observe que ele não reclama, diz que não vai fazer, que ele é vitalício, que o poder é dele, que ninguém substitui, que ele sai dali só morto. Tem muita gente que acha que é dono da obra de Deus. Chegou o tempo, é tempo. E Moisés, com muita simplicidade e humildade, chama Josué: agora é você. Você vai continuar a conduzir este povo para atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida. Também nesse capítulo 34, nós encontramos Moisés subindo a um monte, perto de Jericó, porque Deus lhe deu, por misericórdia, a oportunidade de ver a terra. Não entraria lá, repreensão de quando deveria falar e não falou. Tocou, feriu a rocha, para que desse água. Mas Deus permitiu que ele visse, subiu ao monte, e ao longe pôde contemplar toda a extensão da terra. Moisés, com 120 anos, os seus olhos não estavam enfermos. A visão estava boa. Não é vitamina que ele tomava, é poder de Deus, contato com Deus dia a dia. Seu corpo tinha saúde plena. Aprove a Deus fazer isso. É importante também que a lei é santa, é boa, é de Deus. Não tinha doença, fragilidade na lei. Fragilidade estava em nós, homens. Mas Moisés, como representante da lei, estava em pleno vigor e poder de atuação. Mas só podia ver a terra de longe. Só a graça que nos introduz no céu. Moisés viu tudo e ali morreu.
A morte de Moisés, mano, não precisou enfermidade, não precisou espada, não precisou nada. É só Deus recolher o seu espírito. Sendo recolhido o espírito, o fôlego de vida do homem, o homem morre, volta ao pó como era. E o espírito, o fôlego de vida é de Deus, volta para ele. E o Moisés, o ser usado por Deus, ainda que maravilhosamente, é pó e vai ao pó. E quem faz o seu sepulcro é o próprio Deus. Verso 6 do capítulo 34 de Deuteronômio, quando diz assim, eu vou ler o verso 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor Deus. Verso 6, este Deus, o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Ninguém sabe da sepultura de Moisés. Deus teve esse cuidado, recolheu Moisés e sepultou, e ninguém soube, porque se soubesse, nós íamos ter a sepultura do santo Moisés até hoje, e até talvez alguns de nós já teríamos passado por ali, para venerar o santo grandioso Moisés. A idolatria de Moisés seria uma coisa tremenda. Da serpente fizeram o ídolo para adorar depois. Não foi isso que Deus mandou. É importante que não está aqui, está lá em Judas, no final da Bíblia, uma colocação que diz que houve contenda pelo corpo de Moisés. Quem contendeu? O diabo queria o corpo de Moisés. E foi o arcanjo Miguel que contendeu com Satanás para que não tivesse poder sobre o corpo de Moisés. Sepultado, bem escondido, e ninguém vai saber, nem o diabo. Porque naturalmente o diabo ia revelar isso para algum dos seguidores dele, descobrir o sepulcro de Moisés, botaria para fora, teria idolatria e tudo mais. O tempo de recolher chegou, Deus recolheu e acabou. Mas eu te falei sobre Judas, para os que gostam de ter a referência e depois poderem analisar e considerar, está em Judas, no verso 9. Quando diz, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Aí segue outras coisas. Pronto. Esta é a vida de Moisés. Quanta coisa maravilhosa nós temos aqui. Quanto Deus pode usar uma pessoa que se deixa à sua disposição. Aí no capítulo 34 de Deuteronômio, quero fazer menção ainda do verso 10, quando diz ainda a palavra do Senhor: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo o Israel. Voltando ao verso 10, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Tá bom, quem escreveu isso podia escrever porque estava lá em Deuteronômio ainda. Mas depois de Moisés, temos outros homens que se levantaram. Não fizeram tanto como Moisés. O feito deles foi pelo mesmo Espírito que esteve em Moisés. Para depois nós vermos ou ouvirmos Jesus dizendo que João Batista é o maior de todos. Se João Batista é maior do que todos os que vieram antes dele, então João Batista é maior do que Moisés. Eu não entendo essa matemática de Deus.
Mas se Deus é que disse, acabou, está feito. Nós muitas vezes enchemos os olhos com os feitos, com as realizações, mas Deus tem outro modo de ver. Se Moisés foi grande, foi muito grande, entretanto João Batista, no meu caso, nesta análise, foi maior do que Moisés. Não se levantou homem como João Batista. Mas consideremos ainda que Jesus chegou a acrescentar, entretanto o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Irmãos, a manifestação da graça, o poder de Deus para conosco, a boa vontade de Deus para cada um de nós, nesse tempo, que também foi a mesma boa vontade no tempo passado sobre aqueles, mas a manifestação em Cristo Jesus sobre nós é maior do que tudo que houve em Moisés, em Elias e em João Batista. Precisamos parar de falar desse jeito. Deus, faz comigo que nem o Senhor fez com Moisés. Deus não vai fazer. Deus tem feito mais, muito mais. Não como Moisés, mas na manifestação da graça, o poder, os dons que está sobre os irmãos, sobre a igreja. E às vezes nós ficamos medindo de outra forma e desprezando a abundância da graça e do poder manifestado em Cristo Jesus. Porque Moisés falou com Deus na semelhança. Ali o povo viu no Monte Horebe, no deserto do Sinai. Mas nós não estamos no Monte Horebe nem no deserto do Sinai. Nós estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No Monte Sião, na Nova Jerusalém, diante daquele que é o que é superior a todas as coisas, diante de quem todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é o Senhor. Nós estamos em lugares mais excelentes, não percebemos? Precisamos ter os olhos abertos, como Eliseu tinha, para ver quanta glória. E não queremos ser Moisés, podemos ser mais, às vezes sendo um irmão, uma irmã, obediente a Deus, de oração, simples, manso que nem foi Moisés, mas pela graça e pela manifestação do presente tempo, segundo o querer de Deus, nos faz ser maiores do que Moisés. Mas continuemos em tudo isso que nós estamos falando de Moisés, tanta coisa. Gostaria de voltar um pouco e fazer um fechamento desse nosso assunto, lembrando de palavras que se fala de Moisés, ou do assunto sobre Moisés, que este Moisés representa muito bem Cristo Jesus. Tanto que ele mesmo disse, está em Deuteronômio e está em Atos dos Apóstolos, a palavra que diz, Atos dos Apóstolos capítulo 3, verso 22, quando diz, porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Moisés, terminando a carreira lá em Deuteronômio, disse isso. Tanta coisa Deus fez por ele, mas falou, virá um outro, a ele vocês vão ouvir. Porque a Moisés, na verdade, não ouviram, né? Constantemente, continuadamente, estão em murmuração, desobediência e contenda. Mas este Moisés, que representava assim o profeta que havia de vir, Jesus, nós vemos a figura de Jesus nele ali mesmo, como aquele que estava no Egito, no mundo, tudo era dele, mas foi rejeitado. Mas o rejeitado pelo povo de Israel é que foi constituído o líder e libertador do povo. Moisés foi rejeitado, mas era Moisés. Jesus foi rejeitado, mas é Jesus, o Senhor dos senhores. Vemos também em Moisés a figura de Jesus na orientação da Páscoa, o Cordeiro Pascual, que daria ao povo libertação do Egito e livramento da morte, e o início da caminhada para a terra prometida. Jesus assim é representado como o Cordeiro que morreu para sermos
livres da condenação deste mundo, libertos do Egito, e nos dá a abertura para nós caminharmos neste presente deserto até chegarmos aos lugares celestiais com plena visão. Que mais? Aquele que guiou o povo em todo o tempo, dia após dia, que não quer condenar o povo, mas constantemente se levanta diante de Deus intercedendo pelo povo. Jesus está à direita do Pai, fazendo o quê? Intercedendo por nós. É o Moisés do presente. Moisés, na verdade, falava face a face com Deus. Jesus assenta-se à sua direita. Tudo isso, irmãos, é o que Deus fez em Moisés. Pode fazer em qualquer um de nós. E, na verdade, o valor da manifestação da graça no presente tempo é muito maior em honra e em glória do que todo o poder que houve na vida de Moisés. Vamos valorizar mais o que somos, pelo que Deus tem feito em nós. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. O Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.